Hello, 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 co-stuffers! Dizem que para tudo sempre há uma primeira vez e pela primeira vez eu resolvi montar um Model Kit. Para quem não sabe, um Model Kit nada mais é do que você montar a sua própria action figure com sets aqui de montagem de plástico. Esse aqui é de plástico, já falarei mais sobre isso. Uma montagem minuciosa de todas as peças da figura que você for montar. Daí o nome, que é bastante autoexplicativo, Model Kit. É um kit de modelo. E o primeiro que eu peguei foi esse aqui da Gundam, da Bandai. Eu confesso que eu não sou expert em Gundam, conheço algumas coisas só, mas esse aqui é o robô clássico, é o RX-782 Gundam EFSF Prototype Close Combat Mobile Suit, do Gundam Mobile Suit. Como eu falei, eu nunca tinha montado, mas dentro do mundo dos colecionáveis, dos colecionadores, dos collectors, os Model Kits eles têm crescido muito. Eu sempre vi o pessoal ali na Iron Studios, na Limited Edition, montando dos mais variados tamanhos, modelos, e eu resolvi arriscar. Sempre me disseram, Mark, você que é super fã de Lego, Lego Technic, você tem que montar um Model Kit, então resolvi comprar um modelo de entrada, esse aqui, ele é da Bandai, mais barato, o mais simples, o menor, mas mesmo assim ele ainda é um tanto complexo. A caixa é uma caixa bem simples, tá? Ó, papelão que eu já montei. Aqui nada muito chique como as caixas da Lego. Alright? Atrás não tem nada. É praticamente uma caixa de brinquedo. Ele vem com um manual. Tá? O problema é que ele é em japonês. Vou mostrar aqui para vocês. Mas ele é um tanto autoexplicativo também, vocês não precisam ler as instruções em japonês, porque ele é completamente ilustrado, tá? Muito bem direcionado. Realmente é impossível você errar, mas dá bastante trabalho. E como que você monta? Você monta, eles vêm. As peças, vem aqui, já tirei porque ele já está praticamente inteiro montado. Vem em diversos sets de plástico aqui com as peças. Para quem comprava comandos em ação, os primeiros que saíram ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, vocês lembrar-se-ão de que até alguns acessórios dos veículos, dos tanques, os mísseis, eles vinham também nessas cartelas de plástico. Você destaca a peça e você monta um Gundam aqui todo articulado, muito bacana, e ainda com os diversos acessórios. Olha o tamanho da bazuca dele. Aqui a metralhadora. Tem muito mais acessórios aqui, cara. Inclusive eu não montei todos os acessórios, tem mais coisas aqui que eu ainda montarei depois. Mas falando um pouco sobre o processo. Outra coisa que isso eu não colei, os adesivos. Olha o que tem de adesivo para colar. Eu não colei porque é muito pequeno, né? Já falarei sobre isso, mas está aqui na cartela. Dá muito trabalho por causa do tamanho. Então vamos lá, você vai destacando aqui cada peça, começa de baixo para cima, os pés, depois as pernas, o torso, os braços, a cabeça e por fim os acessórios, as armas. E aí o manual, como eu falei, então são aqui no caso vieram as cartelas A, B, C, D1, D2, E1, E2, F, G, H e são bem enumeradas aqui, ó, D2,
14. Então, no manual você vê, então a peça tal, você vai destacar da cartela D2, número 25, você vai lá, destaca e vai montando, bem ao esquema da Lego. E até os acessórios, tá? Aqui, ó, pessoal, tem diversas peças encaixadas para montar um escudo. A bazuca também, por exemplo, aqui parece uma peça única, mas pessoal, aqui tem umas 10 peças no mínimo. Aqui ele é muito bem detalhado. O problema dessa peça pequena de entrada, para nós, especialmente os homens mais altos, com mãos grandes, o grande problema é o tamanho das peças. Pessoal, algumas peças são minúsculas. Eu até vou colocar aqui algumas fotos que eu tirei durante a montagem para vocês terem noção do tamanho milimétrico, quase atômico de algumas das peças. Então, realmente, quem tem mãos grandes, e as minhas são razoavelmente grandes, dificulta bastante o trabalho. Claro que o ideal é você usar uma pinça. Esse, como foi o meu primeiro model kit, eu quis fazer ali na raça. Ok? Olha, aqui, por exemplo, tem... Vou tirar para vocês, eu nem acabei terminando. Esse é o raio que você encaixa numa das pistolas, ó, de luz. Olha que bacana. Mas, então você tira, encaixa. Ó, tenho uma aqui, pessoal. Olha o tamanho disso. É muito, mas muito pequeno. Então, esse é um revés, tá, pessoal? Tenha noção de que se você tem mãos um pouco grandes, esses modelos menores, eles são bem mais complexos. A outra coisa é que ele é bastante delicado, tá? Embora os encaixes, isso eu achei fantástico, né? Por ser plástico, mas os encaixes são perfeitos, ou quase todos são praticamente perfeitos. Eu achei que fosse ser bem mais tosco, mas não. Tem até de ver com o preço, que eu já adianto aqui. Esse set me custou R$ 250, ele é um dos mais baratos, tem sets bem mais caros. E eu pensei, pô, na verdade, uma caixa simples, tudo é plástico, eu acho que está um preço bem salgado mesmo. Ó, já caiu uma pecinha aqui. Pero a engenharia é tão bacana, e no geral os encaixes são tão perfeitos, que eu acho vale sim o preço, tá? Ainda assim é um pouco salgado, mas pela engenharia vale sim. E dá bastante trabalho. Eu achei mais trabalhoso do que Lego Technic. O nível de detalhes, ele é fantástico. Eu achei muito bacana. Eu tenho até uma outra peça dessa. É uma action figure completamente articulada, tá? Só que ele é um pouco delicado. Então eu tenho até medo de mexer aqui para ver se não vai cair alguma coisa. Mas se você montar direitinho, ele não cai. Você pode encaixar dentro aqui até umas outras peças que tem que eu ainda não terminei de montar. Então, sim, é bastante desafiador. Prós, o nível de detalhes incrível, tá? Dá bastante trabalho, é uma coisa laboriosa, mas prazerosa, gostei bastante. O contra, nesse caso, é o tamanho das peças. E pessoal, os adesivos, de novo aqui eu mostro, ó, super pequenininho. Aqui com a mão é impossível, você precisa de uma pinça de unha e de cutícula para colar os adesivos, mas aí para mim muito trabalho desnecessário e são tão pequenos que acho que nem apareceriam direito aqui. Eu preferi deixar ele assim, sem os adesivos. Eu colei acho que um ou dois aqui só. E o bacana é que também você pode deixar ele na versão esqueleto, porque você monta o esqueleto por dentro e depois coloca a carapaça. Então até para você montar um diorama ali de guerra, ele articulado com peças da armadura soltas, fica bem bacana. Como são vários modelos da Gundam, você pode montar um diorama aí. E além da Gundam, tem Dragon Ball Z, tem Marvel, DC, tem muita coisa legal feita no estilo Model Kit. E tem os modelos maiores,
que inclusive meu próximo eu testarei esse, que já são modelos aí 4 vezes maiores, até de diecast, eu acho, algumas peças, e já veio com parafuso. Então, a montagem muito mais trabalhosa, pero não tem esse problema das peças, acho que destacarem, como esse aqui eu senti algumas vezes. Só que o preço também é lá nas alturas. Então, é isso aí, pessoal. Vale a pena comprar um model kit se você nunca montou? Eu acho que todo collector precisa passar por essa experiência. Eles são peças delicadas, então se você quiser brincar, tal, assim, mexer, a chance dele desmontar, desencaixar é alta. E uma outra coisa muito importante é quando você for destacar as peças, tome muito cuidado para não quebrá-las. Eu quebrei pelo menos umas 2 peças e inclusive uma delas aqui é tipo a parte central, é o cinto dele, ó. Isso era uma peça fixa que quando eu fui destacar com a mão, eu pressionei demais, quebrou e não tem nem como encaixar, prender, teria que colar aqui, isso ficará solto. Tá? No próprio manual tem em algumas peças tem o desenho do alicate ali, então sigam o manual, se tiver um alicate, use o alicate, porque são peças mais delicadas e assim, se torna muito fácil quebrá-las, especialmente se você pressionar demais, um erro que eu cometi, mas ok, eu era virgem no assunto aqui, foi a minha descoberta. Gundam Close Combat Mobile Suit, muito legal, uma primeira experiência de um model kit aqui que valeu a pena. Se você gostar, se você vai gostar ou não, são outros 500. Eu acho que ele é um acquired taste. Se você é fã de Lego, fã de blocking builds, eu acho que a chance de você gostar é muito grande. E aqui mostrando para vocês, ó, esse é o esqueleto que você começa a montar e depois você coloca a carapaça. Mas, my friend, depois para tirar é fácil, mas encaixar fica um pouco mais difícil. Uma experiência bacana que eu gostei. O preço é um pouco salgado, mas pela complexidade do task, da montagem, eu acho que está até ok, pelos acessórios. E ele fica muito bonito exposto aqui com os acessórios que eu ainda vou encaixar aqui direito. Vale a pena, tá? Totalmente articulado. Se você é fã da franquia Gundam, teste também Dragon Ball, teste outras franquias. Pero tá provado, very cool stuff.